Boa noite a todos. Vamos falar mais um pouco da palavra de Deus. Faz um tempinho que eu não gravo. E hoje vamos meditar num tema: 2 caminhos, uma escolha. Baseado no livro de... Diminuir aqui para nós vermos. No livro de Lucas, capítulo 23. Um texto muito conhecido. A partir do 36 até o 46. Vamos ler. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à sua esquerda. 34. E disse Jesus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sorte. 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salva-te a si mesmo, e este é o Cristo, o escolhido de Deus. 36. E também os soldados escarneceram, chegando-se a ele, e apresentou-lhe vinagre. 37. E dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. 38. E também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. 39. E muitos dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecia, mas este nenhum mal fez. 42. E disse Jesus: Senhor, lembra-te. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. E já era a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora 9, escurecendo-se o sol. Rasgou-se ao meio o véu do templo. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou, ou morreu. Vamos meditar sobre esse tema. Como já foi dito no início, 2 caminhos, 2 escolhas, um único caminho. Nós vemos aí, esse texto é muito conhecido, porque eu acho que é o texto mais conhecido do cristianismo, né? Que é a história da crucificação de Jesus, aonde embaixo da cruz, ao redor da cruz ali, havia gente zombando, debochando dele. Do seu lado direito um ladrão e do seu lado esquerdo um outro ladrão. E a Bíblia relata que esses 2 homens tinham um pedido, uma escolha, e cada um se manifestou de uma forma diferente. Cada um teve a escolha certa e a escolha errada. Pegamos o primeiro malfeitor que ali fala. Ele fala o seguinte: olha, se tu realmente é o Cristo, tipo, já debochando de Jesus ali, salva-te a ti mesmo e salva nós. Nós reparamos nessa fala desse homem que ele não reconhecia o seu pecado. Apesar de estar sendo condenado pelos seus atos, apesar de estar sendo crucificado pelos seus atos, a maneira com que viveu, desenfreada, sobre todos os aspectos da vida, para chegar àquele ponto, aquele homem não era flor que se cheire.
Porque a morte por crucificação, conforme a própria história diz, ela era uma morte inventada para os piores marginais da época, para as pessoas que era sangue ruim. E a gente vê que esse homem, estando ali crucificado juntamente do Jesus, ao lado de Jesus, ele não reconheceu o seu pecado. Antes ele queria o quê? O benefício de pedir alguma coisa para Jesus. O que ele pediu? Ele pediu para não morrer. Ele pediu para sair daquela condenação que ele estava. Ele pediu para ser liberto da condenação a qual ele estava. E a Bíblia fala que ele, de certa forma, ele questiona Deus, né? Ele fala, olha, salva-te a ti mesmo, se você é Deus, e salva nós também. Aí a Bíblia fala que nesse momento que ele termina o seu desabafo, a sua fala, o outro ladrão se manifesta e fala o seguinte: olha, a gente está na mesma condenação que este homem, e mesmo assim ainda você não teme a Deus. Olha que interessante, irmãos. Meus queridos, dois malfeitores, talvez os dois tiveram a oportunidade de ouvir sobre o Messias, porque Jesus era o Messias proclamado nas Escrituras. E pela fala daqueles homens não eram pessoas que não conheciam Jesus. Ao contrário, já ouviram falar de Jesus. Talvez já viram até os feitos de Jesus. Eu estou especulando, a Bíblia não fala. Mas de alguma forma eles conheciam sobre Jesus, sobre o Messias que haveria de vir através das Escrituras falada. Um rejeita e zomba, estando já prestes a morrer. O outro reconhece o seu pecado. E isso que é necessário para nós nessa noite que está ouvindo esse vídeo, ou quando você ouvir esse vídeo, é entender que nós somos pecadores. Eu que estou falando com você, vocês que estão me ouvindo, todos nós somos pecadores. Nós mesmos não temos nada de bom. Se a gente for olhar a justiça, a nossa justiça ainda ela é imperfeita perante as coisas que fazemos. É só você comparar. Nós somos justos quando nos beneficia. Se é ao nosso favor ou alguém que nós amamos ou gostamos, nós somos justos. Se é um inimigo, nossa justiça não é justiça. Ela se torna injustiça, onde deveria ser justiça. Porque nós somos desse jeito. Nós estamos debaixo da mesma condenação como aquele ladrão reconheceu. Somos pecadores igual. E o interessante é que ele fala assim, olha, eu e você, ele fala pro outro ladrão, eu e você, cara, usando a linguagem de hoje, né? Estamos aqui debaixo dessa condenação porque nós procuramos. Nós andamos de forma errada, nós andamos de forma... Fizemos só coisa ruim. E nós estamos aqui porque nós merecemos estar nessa condenação. Nós somos maus, nós merecemos morrer. Mas esse homem é justo. Esse homem não fez mal algum. Esse é o reconhecimento daquele ladrão. Ele reconhece que é pecador. E ele reconhece que tanto ele, como o outro ladrão, como Jesus, está debaixo da mesma condenação. Ele reconhece que Jesus ali está levando os seus pecados juntamente com ele, irmãos. Meus queridos, isso é maravilhoso. Porque Jesus tem o poder de tirar os nossos pecados, nos livrar da carga que muitas das vezes está pesando sobre os nossos ombros. E a Bíblia vai falar que quando Jesus está ali na cruz do meio, pendurado, olhando para toda aquela cena acontecendo, aquele diálogo acontecendo, esse ladrão ele se manifesta e fala: Senhor,
Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Meus amados, meus queridos, aquele homem reconheceu que aquele era o Deus Todo-Poderoso que poderia resgatá-lo da morte. Apesar de ser sentenciado à morte, apesar de estar condenado à morte, apesar de ir pouco a pouco morrendo, como isso aconteceu, ele reconhece que aquele que está na cruz do meio é o Cristo, que morreu para resgatar o que havia se perdido. No caso, ele teve essa oportunidade de reconhecer que aquele era Deus e se voltou a Deus enquanto tem vida. Ele morreu, ele está dormindo, mas uma coisa a Bíblia nos garante, que o próprio Jesus falou, que ele estará com Jesus no paraíso. E a Bíblia fala que quando Jesus se vira para aquele ladrão e fala: olha, ainda estará comigo no paraíso. E Jesus dá as suas últimas palavras e expira. A Bíblia fala que o véu do templo se rasga. Um grande terremoto abala aquele lugar. Aqueles dois ladrões que estavam, um à direita e à esquerda, a Bíblia fala que o soldado vai e quebra as pernas daqueles ladrões para eles morrerem. Que somente Jesus tinha morrido. Mas a terra inteira sentiu o impacto da morte de Jesus. Mas de tudo isso, nos deixa uma lição. Que nós temos uma escolha de vida. Nós temos escolha. Qual o caminho que a gente deve seguir? E Jesus, ele nos propõe o caminho da vida. O caminho da eternidade. O caminho da restauração. O caminho de uma nova vida. Mesmo que passamos por dilemas nessa vida, mas a garantia da restauração está em Cristo. E isso ele afirma que irá acontecer, porque ele é o Deus Todo-Poderoso da restauração. Então nós temos aqui, diante desse contexto pequeno aqui, que eu estou trazendo nessa meditação, duas escolhas e um único caminho. Quais são as duas escolhas? A vida e a morte. É a única coisa que tem, irmãos. Meu querido, que você me ouve hoje. A única escolha e os únicos caminhos que tem é ou você escolhe ter vida depois da morte ou morrer eternamente. Só existem essas duas coisas. O que foi mais falado nessa semana passada, foi sobre a morte, pelo menos aqui no Brasil, do apresentador Silvio Santos. E uma coisa interessante, que ele morreu e o enterro dele foi segundo a tradição judaica. E segundo essa tradição, segundo a própria tradição judaica, não precisa de muita coisa. Quando a pessoa morre, se mostra claramente que ela não leva nada. Ou seja, o que você conseguiu hoje é um carro, uma casa, você tem filhos, tem uma família, tem uma esposa. Lamento dizer, quando você der seu último suspiro, tudo isso vai ficar. Tudo isso vai passar. E depois disso, o juízo. E o juízo, ele é decidido em vida. O juízo é decidido em vida. Assim como aquele ladrão, de um dos lados, questionou Jesus e zombou dele e não quis aceitá-lo e reconhecer que estava errado e pedir salvação, ele já está condenado, porque ele morreu e não reconheceu que estava errado. Contrário do outro ladrão, que fez o quê? Que reconheceu Jesus e pediu para que Jesus lembrasse dele quando Jesus entrasse no seu reino. E um dia aquele ladrão vai despertar do sono que ele está para a vida eterna. Assim como muitas pessoas que até o último suspiro andaram com Cristo verdadeiramente,
irá despertar para a grande salvação, o soar da última trombeta. Assim também, da mesma forma, aquelas pessoas que se rebelaram contra Deus, que não quiseram reconhecer os seus pecados, que não quiseram voltar para Deus, também despertarão, mas já para a condenação eterna, que é a segunda morte. Por isso que a Bíblia em Apocalipse ele fala, olha, bem-aventurado aquele que não tem poder, que não sofrerá dano da segunda morte. Por quê? Porque quem está em Cristo, quem dormiu com Cristo, assim como aquele ladrão, assim como os apóstolos, assim como Daniel, assim como homens e mulheres que ao longo da história, mesmo perdendo a sua vida por causa do achismo humano de que Cristo não é a verdade, muitos perderam a vida. Mas todos esses um dia se levantarão. E esse dia vai ser glorioso, porque Cristo Todo-Poderoso se manifestará. E a Bíblia e a Palavra de Deus e os tempos mostram isso. Que quando Cristo se manifestar, os povos se lamentarão. Quem são os povos? É todo ser humano que se rebelou contra Deus. É todo ser humano que teve a oportunidade de, assim como aquele ladrão, reconhecer que é pecador. Assim como aquele ladrão, reconhecer que precisa voltar para Cristo. Assim como aquele ladrão reconheceu que só em Cristo ele teria a vida e pediu isso para Cristo. Então o momento é o hoje. Talvez você vá assistir esse vídeo e você vai dormir pensando. E talvez no próprio dormir você já não acorde no dia seguinte. Então, o tempo aceitável ao Senhor é agora, enquanto você e eu temos vida. Não espere chegar aos extremos da vida pelas consequências que nós mesmos provocamos. Como a Bíblia fala, aqueles ladrões provocaram estar naquela cruz. Eles provocaram, eles foram maus, foram pessoas que não andaram com Cristo. Andaram a vida inteira sem Cristo. Ouviram, como eu disse já, falar de Cristo talvez. Com certeza, porque eles conheciam quem era o Cristo. Senão aquele ladrão não teria pedido isso. Mas ele escolheu a melhor parte. E ele vai ter a vida eterna, enquanto o outro ladrão terá a morte eterna. Então, o único caminho que nós temos, ou é o caminho da vida, ou é o caminho da morte. E a escolha está nas tuas mãos. A escolha está no seu posicionamento. Se você, nessa noite, escolher a vida, se ajoelhe, clame a Deus, se integre nas coisas de Deus, busque a Deus, leia a Bíblia, medite na sua palavra, que você encontrará a salvação e ande com Cristo. E se você não fizer nenhuma dessas coisas, ignorar, você está zombando da palavra de Deus. Infelizmente, essa é a realidade. Aquele ladrão zombou de Deus e ele está guardado para a morte eterna, enquanto o outro está guardado para a vida eterna. Então, escolhe, pois, a vida para que vivas, porque Jesus te escolheu antes de você nascer. Você veio ao mundo porque Ele permitiu. Você está respirando porque Ele te dá o fôlego de vida. Então medite nisso. Você tem duas escolhas na tua mão, mas só existe um caminho. O caminho da vida eterna é estar em Cristo. E o caminho da morte eterna é continuar andando sem Cristo, ou viver uma vida aparente, de aparência, de um falso cristianismo, assim como os judeus viviam naquele tempos bíblicos. Não entenderam que aquele era o Deus Todo-Poderoso, a qual falou com Abraão, a qual falou com Adão, a qual falou com o profeta Samuel, a qual falou com Daniel. Eles não entenderam. Mas hoje Jesus está te dando a oportunidade de aceitá-lo e de se voltar a Ele.
E eu agradeço essa oportunidade e que Deus venha falar grandiosamente no coração de cada um de vocês. E que o Espírito Santo de Deus faça você entender que você precisa de Deus a todo momento da sua vida. Fique na paz até o próximo vídeo. Amém. Naquela multidão só ele tinha a cruz, a fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Que mal terrível sobre si Jesus levou, enorme diferença o mundo fez. Eu lembro seu olhar na minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, que apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Ó meu Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também já te neguei.